vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que estava indo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Jesus disse isso para pô-los à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: fazeis sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos, com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Reverendíssimo Padre Johnny, administrador dessa paróquia, meu irmão no sacerdócio, é uma alegria muito grande, Padre, sair de tão longe para fazer presente aqui a seu convite nesse novenário tão bonito de São José. Queridas religiosas, amado povo de Deus, devotos de São José, gostaria de saudar também todos aqueles que nos acompanham através das plataformas digitais. É uma alegria muito grande, dentro do período pascal, celebrarmos a festa do nosso patrono, do nosso padroeiro, São José Operário. Durante esse tempo da Páscoa,
A liturgia nos convida a ressuscitarmos com o Senhor e ser removido do nosso coração naquele dia, no domingo da Páscoa, quando as mulheres chegaram no sepulcro e perceberam que a pedra havia sido removida. E essa pedra que hoje precisa ser removida da nossa vida, em primeiro lugar, é a pedra da falta de esperança. Nada pior do que você sentar para conversar com alguém que é só choro, murmúria, lamentação, nada tá bom, tudo tá ruim, é tudo muito cansativo. Então, essa pedra da falta de esperança precisa ser removida da nossa vida espiritual. A segunda pedra que precisa ser removida da nossa vida é a pedra do pecado. No domingo da Páscoa, nós proclamamos a vitória do Senhor sobre a morte, proclamamos a vitória do Senhor sobre o pecado. E nesse sentido, dessa pedra do pecado que precisa ser removida da nossa vida, a nossa comunidade tem esse grande privilégio de que durante esse tempo da Páscoa, a gente durante 9 dias e o dia da festa, então praticamente quase 10 dias, e se tiver a missa de abertura, 12 dias de preparação, de retiro, de vida espiritual, para virmos aqui à casa de São José e a cada noite escutar a palavra de Deus e fazer com que essa palavra tenha eco na minha vida. Estamos acompanhando desde o domingo da Páscoa a primeira leitura tirada sempre do livro dos Atos dos Apóstolos. E vamos acompanhando o quanto em que a comunidade cresce na medida em que escuta a pregação dos apóstolos, na medida em que escuta Pedro pregando. E nesse sentido, meus irmãos, aquilo que Pedro fala precisa alcançar o nosso coração. E as palavras que eram proferidas por Pedro eram tão profundas que nos fala e nos relata o livro dos Atos Apóstolos, que a multidão dos fiéis ia crescendo cada vez mais. Também nós precisamos crescer na medida em que nós escutamos a palavra de Deus, precisamos fazer com que essa palavra molde o meu jeito de ser, que essa palavra possa moldar o meu jeito de agir, o meu jeito de pensar, o meu jeito de me relacionar, deve ser conduzido também pela palavra de Deus. Nesse sentido, nós católicos temos um pecado horroroso, não é? Parece que a palavra de Deus dá choque, né? Parece que a palavra de Deus é só para estar aberta lá na estante da nossa casa, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ponto. Nós não temos essa intimidade com a palavra. E o livro dos Atos dos Apóstolos e o Senhor ressuscitado durante esse tempo pascal nos pesca dessas duas formas. Em primeiro, pelo pão e depois pela palavra. Na primeira leitura, a comunidade ia crescendo na medida em que escutava a palavra de Deus. E no Evangelho, a partir de hoje, nós vamos rezar pelos próximos dias, exceto no domingo, que é o dia do Senhor, mas iremos meditar pelos próximos dias, a começar de hoje, o discurso eucarístico de Jesus em João capítulo 6. E a Eucaristia deve ser a dinâmica pelo qual deve crescer a nossa comunidade. Tudo gira em torno da Eucaristia, porque a Eucaristia é a grande riqueza que nós temos dentro da nossa igreja e, por conseguinte, da nossa vida espiritual. E aí nós acompanhamos Jesus chegando nessa cidade chamada de Tiberíades. Tiberíades era um território pagão. Tiberíades era um lugar
que necessitava de acontecer a conversão, porque as pessoas eram frias e indiferentes em relação ao Senhor. Pois bem, é muito comum no Evangelho de João nós escutarmos que Jesus realiza sinais. Então, para essa Tiberíades, lá vai o Senhor realizar o grande sinal da multiplicação dos pães. E a Tiberíades dos dias de hoje pode ser dentro da nossa casa, que precisa acontecer a conversão, pode ser dentro da nossa comunidade, no local do nosso trabalho, o território que precisa ser alcançado pela presença e pela autoridade de nosso Senhor Jesus. O quanto que as nossas famílias precisam de conversão. Às vezes é o marido que quer vir à igreja e a esposa fica em casa por N motivos. Às vezes é a esposa que vem, na maioria das vezes é sempre a esposa que vem, e os maridos ficam em casa por seus motivos pessoais. Às vezes vem o casal, mas os filhos ficam em casa por N motivos também pessoais. Então, às vezes essa Tiberíades, esse lugar que precisa da conversão, é a nossa família, que é o lugar mais desafiador para a gente realizar a nossa missão. Pois bem, nesse lugar que precisava da conversão, Jesus, ele sobe ao monte. Todas as vezes que Jesus vai ao monte é para a oração. O monte é o lugar do silêncio. O monte é o lugar da escuta daquilo que Deus quer que se faça na vida de cada um de nós. O monte também para a nossa comunidade é esse período de novenário. 9 noites de atividades, 9 noites escutando a palavra de Deus, comungando da Santa Eucaristia. Portanto, aqui para nós também é este monte, o lugar do encontro com o Senhor, o local de escutar a vontade de Deus. E nesse sentido, meus irmãos, vivemos em tempos que nós temos necessidade de falar. Nós somos marcados constantemente pelo barulho. A gente adora, nas atividades do nosso cotidiano, de botar o som no mais alto possível, porque a gente gosta do barulho, porque o barulho é a fuga da escuta da voz do Senhor. E aqui se encontra a figura de Filipe e aquela multidão, meus irmãos, sedenta, aquela multidão cada vez mais identificada com Jesus e com o seu projeto de vida. E aí Jesus, olhando aquela multidão, ele bem sabia o que iria fazer, mas ele pergunta a Filipe: onde vamos comprar o pão para que eles possam comer? E nos fala o Evangelho no versículo 6. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. O filipinho, coitado, naquela hora, ficou se debatendo sem saber como resolveria aquela situação em que Jesus apresentava a ele. E essa situação que Jesus apresenta a Filipe é aquela situação que de vez em quando nós usamos aquela expressão: só Jesus na causa. Então, diante dessa situação, Filipinho, coitado, sem saber para onde ir e o que fazer, é só Jesus na causa. E aí, um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Meus irmãos, o pouco com Deus é muito. Um coração que é vazio de si é um coração que é cheio de Deus. E aqui nós encontramos o gesto eucarístico de Jesus, que nós devemos tomar
posse e nos alimentarmos espiritualmente da Eucaristia. Jesus tomou os pães, deu graças, distribuiu aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Com Jesus, meus irmãos, não nos falta nada. O nosso coração não foi feito para as realidades da terra, o nosso coração foi feito para o céu. Mas acontece que o século 21 e o tal do materialismo tenta preencher e seduzir o coração do homem, nos levando a entender que os grandes prazeres dessa vida está no grande acúmulo das coisas. Só Jesus nos basta. E esse sinal foi tão grande, tão verdadeiro, que aquela multidão cada vez mais se apaixonava por Jesus. E vendo esse sinal que Jesus havia realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Por fim, digo à comunidade de São José Operário, que tem como padroeiro da nossa comunidade o pai adotivo de Jesus. Saímos de um ano dedicado a São José e nós precisamos entender que o exemplo de São José é um caminho, é uma escada que nos leva ao céu. Precisamos olhar para São José, deste homem de um coração completamente desprendido de si, mas um coração totalmente obediente ao Senhor. Peçamos, meus irmãos, sempre na nossa oração pessoal, na nossa oração do cotidiano, que São José nos ensine a amar os grandes tesouros da nossa igreja. Os dois grandes tesouros que já pisaram sobre essa terra. O primeiro tesouro do qual ele foi guardião, de Jesus. Olhando para ele e como ele viveu, também nós possamos cada vez mais ser apaixonados por Jesus. E também como ele, guardião da Virgem Maria, também nós, pelo caminho de Nossa Senhora, desejarmos o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.